Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Herbert Nunes. Esse é o nosso podcast Combina com Cerveja. Nosso papo semanal sempre acompanhado de boas cervejas e boas histórias. E hoje eu estou tendo o privilégio de ter comigo aqui um grande convidado, um mestre, que é referência da gastronomia mineira, que aceitou, fiquei muito lisonjeado de ter aceitado o meu convite, Flávio Trombino. Eu que agradeço, obrigado aí pela apresentação, não sei se eu mereço isso tudo. Com certeza, mas merece. Chamou para falar de cerveja, beber cerveja comigo mesmo. Bom demais, e hoje tem surpresa para você. Opa! Hoje Flávio vai experimentar uma coisa diferente, mas depois vamos fazer, porque tem mais convidado hoje, tem mais participação hoje. Flávio, vamos começar com a primeira cerveja, porque não podemos ficar de bico seco, como se diz, né? Eu já fiquei curioso, né, nesse latão aí. Deixa eu... Empresta um copinho desse, deixa eu te servir, por favor. Cara, essa aqui é a Pilsner Urquell. É uma cerveja lá da República Tcheca, que é a Pilsen original. A Pilsen... Tudo que a gente da tem... cidade de Pilsen. Da cidade de Pilsen. Tudo que tem de Pilsen hoje no mundo é graças a ela. Saúde, seja bem-vindo. A primeira Pilsen do mundo foi essa e ela ainda é fabricada até hoje. Foi fabricada pela primeira vez em 1842 e até hoje existe a fábrica que continua produzindo. E foram os monges que produziram essa cerveja? Não foram... A história é o seguinte, tinha na cidade de Pilsen, tinha lá cervejarias locais, mais ou menos nos anos 1840 teve uma contaminação geral na cidade. Todas as cervejarias estavam perdendo, cerveja azedando, problema de fermentação. Eles não conheciam muito de fermentação na época ainda. Aí trouxeram um cervejeiro alemão que estava começando a fazer cerveja clara. Tava desenvolvendo tecnologia, porque as cervejas eram escuras até então. Esse cara tinha as manhas lá de fazer cerveja clara. Aí ele foi para poder criar uma cerveja nova para a cidade, porque estava com esse problema de contaminação, e aproveitou para fazer... Como que era o nome do alemão? Joseph Grohl. Um brinde. Um brinde a ele. Esse é o cara. Esse é o cara. Fez a primeira Pilsen do mundo e a galera da cidade curtiu muito, ficou famosa. Na época começaram a beber em taças de cristal, aqueles cristais da região da Boêmia também, né? E aí ficou uma cerveja bonita no copo pra se tomar. E para nós brasileiros é uma grande referência, né, do nosso... Apesar de ser diferente das nossas cervejas comerciais, comuns, né? Pilsen, né? Mas viva ele. Ela é um pouquinho mais amarga, né, do que as que a gente entende como Pilsen por aqui. Mas não... Pelo menos pro meu paladar, é um amargor mais pronunciado, mas não agride. Exatamente, ela é equilibrada, né? Porque ela tem o sabor do malte também, né? Tem o saborzinho do cereal. E hoje que eu cheguei aqui, eu acho que com... Aqui tá gostoso com ar-condicionado, mas Santa Teresa hoje tava 40 graus. Acho que tá 40 graus. Tá bravo mesmo, tá difícil. Então é boa para refrescar. Mas vamos contar um pouquinho da sua história. Eu queria que a sua história, a história do restaurante Chapuri, que você tá à frente dele, a história da sua mãe, Dona Nelsa, que são histórias de muita luta, de muita superação e muito bonitas as histórias. Principalmente a história da sua mãe, do começo do restaurante, né? Não tem como contar ou falar sobre mim, sobre minha história, principalmente ligada ao meu ofício de cozinheiro, sem contar a história dos meus pais, da minha mãe, que foram os fundadores do restaurante Chapuri, que esse ano completou 36 anos, no mesmo endereço, na Pampulha, 36 anos. É muita coisa, né? Muita história, né? Então, e hoje eu vivo desse ofício de cozinheiro, de chefe de cozinha, de restauranté, porque acaba que a gente faz de tudo. De tudo, né? E a gente, nem nos nossos melhores sonhos, quando nós resolvemos abrir o restaurante, que a gente podia imaginar que ele iria se transformar e ter todo esse sucesso que ele teve ao longo desses anos. Até então, meu pai, ele trabalhava como um despachante florestal. Quando meu pai conheceu... O seu pai é de Minas? Meu pai é mineiro. Meu pai, sua mãe é de São Paulo, minha mãe é filha de italianos, imigrantes que eram produtores rurais na Itália de oliva. De oliva, que legal. E vieram para o Brasil, como tantos outros, de navio, fugindo da crise, da guerra. Meu avô, na verdade, ele veio fugido
da guerra porque ele serviu na Primeira Guerra. Ah, entendi. E ele ficou neurótico de guerra porque explodiu uma granada perto dele e ele ficou Nossa. surdo de um ouvido. Nossa. E aí ele queria sair da Europa de todo jeito e o Brasil, nesse momento, tinha uma propaganda que era um Oportunidade. país do futuro, Aham. né? Que tudo se plantava, dava. E aí até uma história interessante, veio na frente um irmão dele. Aham. E esse irmão veio para ver se era aquilo Se era tudo, verdade. se era verdade, essa propaganda que o Brasil, a nação estava fazendo, Aham. até mesmo para suprir a necessidade de trabalho, porque tinha tido a abolição da escravatura. Então, para suprir no café, Tava precisando da tava mão de obra, da né? mão de obra. E aí meu tio-avô veio, Aham. deixou a família na Itália, e aí ele escreve uma carta pro meu avô. Que legal. É, irmão, verdadeiro falar que o Brasil é um paraíso. Aqui realmente tudo que planta dá. Olha só. Tem uma floresta cheia de frutos, cheio de caças. Isso ele estava falando da Serra do Mar, Aham. que ele aportou em Santos. E um rio que tem vários peixes, um mangue que tem vários crustáceos. Olha só. que E o legal. mais importante, o nosso sítiozinho aí, o valor dele dá para comprar 10 vezes de terra. Caramba. Você imagina o Brasil continental, a terra É, era muito mais muito mais barata barata. do que na Europa. O que meu Legal. avô fez? Pegou minha avó com um menino pequeno. Mas a sua mãe já era nascida, não? Não. Com 2 filhos, um de colo, um pequeno e grávida. Ah, tá. Montou num navio Um e navio veio. e veio. Só que quando ele chegou na hospedaria que meu tio-avô tinha feito a carta, Aham. tinha 3 dias que ele tinha feito o check-out. Até hoje, né, a gente não tem notícia. Não sabe se Não ele encontrou? morreu, se ele constituiu outra Nossa. família. Tanto é que por conta disso, hoje a família Trombino dele tá toda na Itália. Olha só. E aí meu avô, como Será que ele já voltou pra lá? não voltou, Não porque voltou. isso que a gente está falando, Aham. cada perna de navio era 30, 40 dias. Tempo, né? É. Então, dele escrever a carta, chegar, então não se sabe É. o que aconteceu. E aí meu avô veio, como nós mineiros falamos, de malicuia, Alicuia. e aí ele comprou um sítio na Serra do Mar, onde ele virou produtor de banana, Que legal. porque até então não se produzia oliva no Brasil. É. E aí ele teve 9 filhos, sendo que desses 9 filhos, apenas 2 mulheres. A mais velha, que era a tia Maria, que veio da Itália, Aham. e minha mãe, a caçula. Caçula. Ah, Os 7 filhos, mais o meu avô, eram produtores rurais. Você imagina o que esses homens não comiam. tá. É verdade. E a minha mãe fala que com 8 anos minha avó já colocava um banquinho para ela alcançar as panelas para ajudar, porque a cozinha da minha avó era como uma cozinha de hotel, quase que 24 horas. Aham. Então minha mãe cozinha desde muito nova, mas até então ela sabia de uma cozinha ítalo-brasileira. Aham. Quando foram construir a Cosipa, a primeira refinaria de Cubatão, inclusive Cubatão ficou famoso pela poluição. Poluição, Na pelas década de indústrias. 80, os bebês que nasciam acéfalos e tudo. Uhum. Mas antes da Cosipa era realmente um paraíso. Mas, quando construíram a Cosipa, meu pai conheceu minha mãe, uma mulher lindíssima, chutou o balde, largou tudo e casou com ela, juntou com ela e a trouxe E para trouxe. Minas. Que aí Ah, foi aonde ela foi conhecer a cozinha mineira. uhum. Entendi. E meu pai, nessa época, ele tinha uma função nessas construtoras que era tipo um encarregado de obras responsável para startar as grandes obras. Entendi. Então, a construção de uma siderúrgica, a construção de uma barragem, a construção de uma estrada, ele era a primeira pessoa que chegava. E muitas das vezes era no meio do nada. Aham.
Então ele construía o que ele falava, que chamava de rancho, que era a cozinha, porque ele falava que peão dormia até na árvore, mas não ficava sem comer, comida. Não tem jeito. Então a primeira coisa que construía era o rancho. Entendi. E isso ele desenvolveu uma técnica de construção improvisada muito grande. Tanto é que o Chapuri ele construiu em uma semana. Que legal. Do tempo que ele resolveu construir o Chapuri, uma semana o Chapuri estava pronto. Que legal. E assim minha mãe casou com ele e foi acompanhando meu pai. Uhum. Cada dia, cada época numa cidade. Pra você ter uma ideia, com 9 anos eu já tinha morado em 8 cidades. Nossa Senhora. Só que aí, quando eu fiz 9 para 10, nós mudamos para Belo Horizonte e minhas irmãs já eram adolescentes, 15, 14 anos. Também. Eu sou caçula. E aí era mais sofrido para elas a mudança. E aí minha mãe comprou as dores e virou para ele e falou assim: ó, esse é a última mudança. Se você mudar novamente, você vai sozinho, eu não vou te acompanhar. Uhum. E aí foi onde a gente ficou. E aí a gente foi morar na Vila Paris. A gente morava num apartamento alugado. Uhum. E no acerto da última empresa que meu pai trabalhou em Uberlândia, era da família Carneiro, que tinha uma fazenda ali na Pampulha, onde eles lotearam e fizeram o bairro do Trevo. Uhum. E aí viraram pro meu pai e falou assim: você não quer fazer o seu acerto com o terreno? Olha porque só. A empresa meio que fechou por conta de uma briga familiar. Entendi. E aí eles falaram com ele: ó, a gente não quer te prejudicar, mas se for para pagar, porque a empresa fechou, pode ser que demore 5, 10 anos. Entendi. Se fizer o acordo com o lote, você já vai receber de imediato. Aí meu pai falou: mas você me dá um caminhão de madeira também? E ele topou. Aí meu pai, o acerto dele, de alguns anos que ele trabalhou nessa empresa, era um terreno na Pampulha, né, no lado mais deserto da Pampulha. Que na época não devia ter nada lá. Nada. E um caminhão de madeira. E aí falou: bom, e agora como que vai? Aí foi orçar e arrumar funcionário, pedreiro, carpinteiro. Uhum. E eles deram orçamento, só que falaram que não podiam trabalhar no final de semana, que ali na região não tinha nada. Aí ele fez um acordo: e se minha esposa cozinhar para vocês no final de semana? Aí ele construiu um rancho em uma semana, que antes que ele sabia fazer. E minha mãe passou a todos os finais de semana ir para a obra da nossa casa, cozinhar para os operários. Olha só. Só que isso, os amigos, todos ficaram sabendo e começaram a ir para Pampulha almoçar. Só que chegou uma hora, meu pai falou: se não tá, essa brincadeira tá custando caro, porque ele falava assim: traz o que for beber. Mas aí o pessoal levava, acabava bebendo a bebida dele. Nossa e chegou até final de semana que tinha 30, 40 pessoas. Nossa. Aí minha irmã, a Fabiana, a irmã mais velha, começava a criticar minha mãe: você é muito boba, você já trabalha a semana toda, chega final de semana, você ainda vai cozinhar para esse tanto de gente. Mas ela sempre teve muito prazer em receber. Mas aí meu pai: então vamos comprar esse lote do lado aqui, vamos montar um restaurante. Só que do dia que ele falou, com uma semana o restaurante estava pronto. Que legal. E aí, como foi muito rápido, ele virou e falou assim: e aí, como que vai chamar o restaurante? Que é uma coisa que eu queria te perguntar: de onde veio esse nome, Chapuri? E aí? Esse final de semana, se a gente quiser abrir, já pode abrir. Quando vai ter nome? Ele falou assim: cada um vai sugerir um nome. Aí minhas irmãs, porteira velha, não sei o quê, eu sugeri Atrás da Moita, porque tinha uma moita de capim muito grande na frente, quem passava não via. E meu pai sugeriu Chapuri, porque tinha um tio que era botânico e tinha ido morar na cidade de Chapuri para estudar plantas medicinais. E quando ele retorna,
ele põe o nome de uma fazenda dele de Chapuri, que em Tupi-Guarani significa lugar tranquilo. Olha que legal. E aí a gente ficou na dúvida entre esses dois nomes, Atrás da Moita e Chapuri. E aí discute pra cá, discute pra lá. Ele virou e falou: chega, não vamos chegar em consenso nenhum. Eu vou registrar os dois nomes. Eu vou registrar Comercial Chapuri Limitado e o nome fantasia Atrás da Moita. O público que vai decidir. Então eu só vou pôr placa depois que a gente tiver certeza do nome. Legal. E aí foi muito engraçado, porque no domingo que ele foi inaugurar, estava ele e minha mãe finalizando um jardim para um carro para pedir informação. Porque você imagina, 36 anos atrás não tinha Waze, não tinha nada, né? Quer dizer, tinha, mas não tinha acesso a pessoas comuns, né? Talvez a NASA tinha, né? E na região da Pampulha ainda era difícil achar o nome das ruas, ainda das por cima, ruas, né? E aí ele vira e fala: você está indo na casa do Nestor? Ele conhecia todo mundo, tinha poucas pessoas. Um almoço lá, é assim, assado, mas nós estamos abrindo um bar, você não quer entrar para conhecer? Ele falou: tá cedo, vou entrar. Esse cara era o Marco Otávio, era o Marão, era um jornalista. Que legal. E ele ficou encantado e hoje a gente sente até uma falta de escritores, né, de jornalistas que escrevam bem, porque as gerações cada vez leem menos, escrevem muito menos, né? E ele... Isso era um domingo, na segunda ele bota uma matéria no jornal. É mesmo. Atrás da Moita, aonde não se peca. Que e legal. descreve de uma forma muito lúdica que quem lia aquilo falava assim: eu quero conhecer esse lugar. Que bacana. Te aguçava o desejo, né? Da forma que ele foi contando a sua experiência enquanto estava dentro da casa. Só que ele é brilhante no final. Ele põe mais ou menos assim: mas assim como eu, vocês vão ter que desbravar os rincões da Pampulha. Não vou dar endereço. Virou objeto de desejo. Olha só. Teve cliente que foi ao Chapuri 2, 3 finais de semana e não achava. Porque não tinha placa, porque meu pai estava esperando o público decidir como que ia chamar, e a moita literalmente cobria a casa. Então, era muito fácil você passar despercebido. Só que ainda teve mais um fator que colaborou com esse sucesso rápido do Chapuri. Esse almoço na casa do Nestor, o Nestor era um dos confrades da primeira confraria de gastronomia de Belo Horizonte, que eram os alunos da saudosa Dadete. Que legal. Que era uma apaixonada pela gastronomia, estudou muito a gastronomia francesa e abriu um curso de gastronomia. E tinha uma turma que eram todos homens de diversos ofícios, que tinha uma grande paixão pela gastronomia regional. Então era Edgar Melo, Itagino Lima, que eram publicitários. Rodrigo Fonseca, que depois veio abrir o Tastevan. Carlos Chiari, que hoje é falecido, da Chácara do Chiari, da charcutaria, que foi uma grande referência de charcutaria em Minas Gerais. Que legal. O próprio Nestor, que era presidente da CEMIG, então tinha uma rede de relacionamentos muito grande. O Marão, que era jornalista, que escrevia de gastronomia. Então, quando ele chega no almoço, ele transmite ainda mais emocionado. Isso no domingo seguinte, essa rapaziada toda estava no Chapuri. Que legal. E aí, é a questão do relacionamento, né? Que hoje a internet encurta, mas você vê que a rede de relacionamento ela já funcionava. É verdade. O Edgar Melo era muito amigo do Hugo Celidônio, que era um chefe de cozinha que escrevia para o Globo no Rio. O Hugo Celidônio também é falecido. E o Hugo era amigo dos chefes franceses todos,
que já tinham vindo para o Brasil naquela época. Claude Troagro, Laurent Saldot, Eric Jacquin, Emmanuel Bassolet. Aham. E o Laurent, nessa época, morava no Rio, porque ele era um discípulo do Paul Bocuse, que foi convidado para abrir um restaurante estrelado no Rio, mas que recusou, mas que mandaria um discípulo, e mandou o Laurent Saldot muito jovem. E o Paul Bocuse, na época, solicitou ao Laurent que identificasse um talento da cozinha brasileira. Que legal. E não tinha, porque só tinham os grandes chefes, os chefes que tinham notoriedade, ou era de cozinha italiana, ou eram franceses. E aí o Hugo falou assim, eu conheço um mineirinho que faz um torresmo que é excepcional, que era o Edgar Melo. Aham. Mas ele não era cozinheiro profissional. E aí chamaram o Edgar Melo, foi o primeiro concorrente brasileiro a participar do Bocuse d'Or, que existe até hoje, Aham. um dos maiores concursos de gastronomia do mundo. Então nós tivemos um mineiro como o primeiro representante brasileiro num torneio Legal gastronômico demais. na década de 80. Não sei se você conhece o Bernardo Roncevai BH. Sim. Ele é neto do Ah, é? Edgar Melo, né? Que legal. É, e essa turma foi quem acabou divulgando o Chapuri além das montanhas. Além de Minas. Então o Edgar Melo, por exemplo, com esse contato com os cariocas, começou a falar, não, tem uma senhora que faz com a família dela um franguinho lá na Pampulha, uma linguiça, não sei o quê. Com muito pouco tempo, esses caras de fora vieram conhecer o Chapuri. Então, aí um foi o Dânio Braga, que era um italiano que tinha um restaurante em Petrópolis, já tinha tido no Rio, e que era amigo do Hugo Celidoni também, Aham. que através da amizade do Hugo com o Edgar Melo, veio conhecer o Chapuri. Ele foi um cara à frente do tempo dele, do Dânio. Ele fundou nada mais, nada menos que a Associação Brasileira dos Sommeliers e a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Que Ele legal. criou 2 associações ligadas à gastronomia no Brasil. Uhum. E aí, quando ele ficou sabendo, ele veio a Belo Horizonte, foi no Chapuri e já chamou a minha mãe para participar da Boa Lembrança. Então foi assim, uma coisa foi puxando a outra. Então o Chapuri, no seu 3º ano, já... E nesse começo você tava lá? Esse Porque você começo teve eu um tempo tava lá. fora, né? Aí, nesse começo, eu ficava na Praça das Chapas. Porque essa característica do nosso serviço, a gente tem desde o começo. Entendi. Então, de servir nas chapas de ferro, na própria chapa que é feito, vai à mesa. Vai pra mesa, isso. Então, a nossa linguiça, nosso filé, na época, quando a gente abriu o corte picanha, não era um corte habitual, a gente tinha o contrafilé, o lombo de panela. Uhum. Isso tudo era por minha responsabilidade. Tanto é que a linguiça aberta, você é mais jovem, eu nem sei se você vai lembrar disso, mas até então não era uma coisa que se via linguiça aberta. Linguiça aberta. Ninguém servia linguiça aberta. Uhum. Se via frita, se via picada, se via cebolado. Mas aberta, como a gente serve, porque essa linguiça a gente fazia antes do restaurante, lá naquela cozinha de quintal da casa da minha mãe. E a gente criava porco. Entendi. E o nosso primeiro porco que a gente abateu na Pampulha, meu pai virou e falou assim, vamos fazer linguiça. Eu falei, bora, a gente, né, aquela animação, eu nunca tinha visto matar um porco. Meu pai que era de fazenda, né? Meu pai que nasceu na fazenda, que teve... E aí eu falei assim, e aí, como que a gente faz? Ele falou assim, eu lembro dos temperos, mas não lembro a proporção. Mas como ele gostava muito de ter uma biblioteca, e ele tinha umas coleções que às vezes ele comprava na banca de revista.
E tinha uma coleção que chamava Como Fazer, da editora 3, que nem existe Nem mais. existe mais. Então tinha o volume Como Fazer Licor, o volume Como Fazer Como Doces. fazer cachaça. E aí tinha o volume Como Fazer Embutidos. Que legal. Aí ele comprou, aí fez a gente estudar, aí nós criamos junto a receita a partir das proporções do livro Aham, da com a revista. memória gustativa dos temperos dele. Aí, quando a gente fez, que ficou, ele falou assim, esse É o isso sabor. Só que como é uma linguiça 100% de porco, tripa de porco, e a gente não põe água, não põe nada, ela fica muito grossa. E cozinha de casa é uma coisa, cozinha de restaurante é outra. Meu fogãozinho, minha praça, era um fogãozinho semi-industrial de 3 bocas. Aham. Na minha frente ficavam as comandas dos pratos que saíam de chapa, chapa. que era o filé, o contrafilé, a linguiça. Aham. Quando eu olhava assim, tinha 10 comandas. E meu pai gritando, solta a linguiça, o cliente tá reclamando e tal. E Nossa. meu pai muito bravo. Quanto mesmo. mais ele gritava, mais eu me atrapalhava. E aí eu comecei a soltar a linguiça crua. E aí Nossa. começou a Vou voltar. voltar. O cliente reclamou, passa Nossa. mais. Aí que virava, na expressão de cozinha, eu comecei a nadar igual um louco. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu fui partir a Abriu linguiça. ela. Como ela dava uma defumada, e ela perdia muito pouco, ela ficava grossa, mas ela ficava firme. Então, quando cortava, ela não desmanchava. Desmanchar. Entendi. Só que isso, Legal. no processo, acelerou 10 vezes. Resolveu o seu problema. Com 5 minutos eu tava Saiu zerado, ninguém. eu tava assim, manda mais. Aí ele começou a dar um joinha. E assim, num sufoco. Na cozinha tem muito disso, né? Aham. Muitas das vezes as ideias mais geniais nasceram foi de um improviso, de um aperto, aperto, de uma coisa que deu errada, de uma roubada, alguma coisa que você queimou e teve que improvisar com algum outro ingrediente. Então, a linguiça só. aberta, a história não foi diferente, não. Foi por E aí apuro, ficou- apuro mesmo. Foi... Caiu no gosto da turma tudo. Não, aí ficou, né? Que maravilha. Flávio, toma mais um golinho que você tá falando, então... Molhar a palavra. O Juliano vai entrar agora para participar com a gente, que ele vai trazer a nossa primeira harmonização da nossa cuia. Ô, Marcos, pega outra cerveja dessa para nós, por Vou favor. deixar aqui? Isso. Se você quiser dar a volta e ficar aqui atrás. Ah, Cuia do Juliano. é cuia mineira. Ela vai harmonizar com a cerveja. Deixa... Não, só a parte que ele passou aqui. Se tiver atrapalhado. Não? Então, beleza. Então vamos prosseguir. Ô, Juliano, você também vai experimentar com a gente. Ó, fazer esse esforço, né, Flávio? Como é que vocês estão tomando uma sensacional cerveja? Aí, velho. Oh, maravilha. E essa cerveja vem lá da Tchecoslováquia. Da República Tcheca. Juliano, Então, vamos brindar. seja bem-vindo. Saúde, obrigado aí Saúde. pelo convite. O Juliano, eu tive o Casa Ávila. Foi um bar que durou até a pandemia. E o Juliano sempre ajudou a gente desde o começo. Então, ele ajudou a gente a desenvolver esse prato também, que é um prato de família, da família do meu pai, uma adaptação da família do meu pai. Essa massa, esse prato a gente deu o nome pra ele de cuia mineira, né? É uma massa de angu, que lembra muito pastel de angu. Mas o resgate foi o seguinte, na família do meu pai, na galera que veio do interior, meu pai é do Cerro, e antigamente não tinha acesso a salgadinho de festa era muito caro. Então a massa era a mesma, era massa de fubá, de angu, e variava os recheios, então porco, frango, carne moída, e às vezes mudava até o formato, fazia bolinha, fazia empada, fazia para fritar, para ficar diferente um do outro. Então eu resgatei uma receita antiga, que é dessa massa, e a gente adaptou nesse formato, que é uma cuiazinha, uma empadinha aberta. Quando eu coloquei no bar, a gente tinha vários recheios lá. Tinha copa com mamão verde, frango com quiabo. E aí Pescoço hoje, com avestruz, né? Pescoço de até avestruz. pescoço de avestruz tinha como recheio. E hoje o Juliano que fez o recheio pra gente. Conta pra gente aí, Juliano, sobre o seu Exatamente. recheio. Como o Flávio que viria aqui, eu falei, tem que trazer coisa mineira, mas não posso nem me arriscar fazendo nada parecido que tem lá. Eu falei, vou fazer um negócio simples,
né? Que dê para adaptar bem com a cerveja. Então a gente fez aqui um frango com bacon e um molho de pimenta, molho de jabuticaba com pimenta, lá de Sabará, né? Da Sabarabuçu da Meire. Opa. Então. Podemos? Podemos. Claro. E vamos ver se combina com a cerveja, né? Eu vou aproveitar e vou Você vai? fazer uma Ô, foto senhor, obrigado. do prato aqui também, né? E essa massa, então, ela é feita numa panela, né? Como se fosse o pastel de angu. Depois a gente faz o molde frita, E frito. para ficar bem crocante. A gente informa ela e ela é feita igual uma massa de pastel de angu mesmo, cozida, né? A gente vai cozinhando ali, Exatamente. depois dá uma afinada nela na mão pra ela ficar lisinha, né? E depois a gente informa e frita. E aí tem esse saborzinho do milho, do fubá, do interior. E é uma memória, assim, pra mim foi trazer memória Uhum. de infância, de comida de roça, da família da minha mãe também, que também é do Cerro. Um dos meus pratos favoritos é angu, então. Aqui tá a tríade mineira, né? Milho, milho, frango e porco, né? É Exatamente. verdade. E esse molhozinho ficou muito legal, né? Esse molhozinho. Pois é, esse molho deu um diferencial bacana para ela. Inclusive foi um molho premiado, né, pô, agora em Sabará, né? Então a gente quis dar um up, assim, dar um agridoce, assim, dar um contraste aí no milho com um agridoce lá de Sabará. Também é mineiro, né? Que também Não, e as coisas de jabuticaba são incríveis. né? É uma das nossas primeiras IGs, né? A IG da Identidade Geográfica da Jabuticaba Da e seus jabuticaba. derivados de Sabará. Aham. E Sabará, na minha opinião, é um grande case de sucesso nessa questão gastronômica, de ter trabalhado pela sua IG e os festivais e as políticas públicas, né? Que, por exemplo, o seu IPTU, se você tem uma forma de descontos se você tem pés de jabuticaba. Tem uma tabela, não vou saber Que dizer legal. aqui, mas você tem de 1 a 3 pés de jabuticaba, você tem tantos por cento de desconto Olha no só. IPTU. Se você tem... Aí quanto mais pés você tem, maior é o Maior seu desconto. desconto. Pois é. Que legal. E aproveitando que o festival tá chegando aí, né? Vai ser agora em novembro. Teve o da banana agora, né? O da banana foi em Ravena. Que, no que distrito também de Sabará. é um que tá crescendo também, Isso. Eu acho que é a mesma ideia, né? Do jabuticaba que eles estão né? Aham. fazendo em Sabará com a banana. E esse combinou com o crocantezinho da massa com o crisp que tem na cerveja, esse cereal da cerveja, ficou legal, né? Ravena tem um significado muito importante na minha vida. Ah, é? Mas por quê? Foi lá que eu conheci minha esposa. Pô, que legal. Que massa. Então, assim, poucas pessoas sabem disso, né? Sim. Minha esposa, mulher das minhas filhas, a gente tá junto, namoramos 9 anos, tem 23 de casado e nós nos conhecemos em Ravena. Que legal, olha Que só. massa, rapaz, que legal. Meu sogro tinha um sítio de banana em Ravena. Tá vendo? Você chegava por Santa Luzia, o Sim, caminho mais uhum. fácil, mas o sítio mesmo era no município de Ravena. Né? Pra quem não sabe, né? Ravena é Sabará, né? Faz Sabará, parte de Sabará, né? E Santa Luzia e Sabará fazem divisa, né? Sim, exatamente. É muito bacana. E teve um festival lá esse final de semana, né? De A banana. banana é muito forte. Meu sogro era. Ele ainda mora lá? Não, ele vendeu o sítio. Sim. O sítio era mais um hobby, Aham. e onde reunia os primos, mas todo mundo cresceu. E aí ele vendeu o sítio, mas tem essa memória afetiva, porque foi lá nesse sítio, foi lá em Ravena que eu a conheci. Que legal. Eu tinha 17 anos, então tem muito tempo. Eu brinco que isso tem mais de 35 quilos atrás. Tá certo, bacana, viu, Flávio? Que legal. Ô, Que Juliano, memória boa. vou aproveitar também para contar um pouquinho da sua história. Eu sei que teve o Rima dos Sabores muitos anos em BH. Juliano é especialista em carnes exóticas, né? E aí hoje trabalha com consultoria aqui em bares e restaurantes em BH. Tá voltando com as carnes Exatamente. exóticas, né? Nos seus festivais que você participa também. Vocês já trabalharam juntos, vocês dois, em festival, Já. assim? Já fizeram muito evento? Fizemos um jacaré uma vez, você lembra, Flávio? Fizemos uma degustação de jacaré Aqueles aqui em inteiros BH. que você fazia assim? Esse não, foi o
o produtor deu pra gente, né? Uns cortes, né? E cada um Mas teve eu que acho preparar que- uma receita, né? Primeiro a gente fez um evento de harmonização de cerveja da Sindra, Ah, é verdade. Ah, é? Que O legal. Beer Chef, Beer Chef. Acho que aquele foi da serraria? muito. na Serraria. Isso tem mais tempo. Eu lembro. Tem, verdade. Né? Isso Foi foi acho que antes 2013 ou 2012. E nós fizemos alguma coisa em Sabará também. Fizemos um festival de Tá jabuticaba vendo? também Eu em tô com a Sabará. memória melhor Você que tá a com a melhor que a sua. minha, viu? Nós É fizemos, verdade, e Flávio. que foi assim, para mim foi muito enriquecedor, porque você estava perguntando que eu tinha participado nesse começo da história do Chapuri. Sim. Só que do terceiro ano em seguida, nos deu uma condição financeira melhor e eu fui praticar minha outra grande paixão, que é a equitação. Aham. Então eu fiquei afastado muitos anos. E aí agora vai fazer 11 anos que eu retorno. Você retornou. E quando eu retorno, você imagina nesse mundo globalizado, com as redes sociais, como tudo evoluiu num tempo muito mais rápido. Muito diferente, Então, quem né? ficou afastado mais de 10 anos, quando volta para uma área, é muita informação, é um impacto muito forte. E aí foi atrás desses eventos, dessas oportunidades, né? Ficar junto dos bons, que eu vi que seria a forma de eu ficar melhor. Então, Legal. para mim foi muito importante. E o primeiro contato com a cerveja artesanal meu mais profundo foi nesse festival. E aí foi quando a gente que eu conheci o Juliano, né? Aham. Conheci a própria Cinda, conheci o pessoal que a Fabiana Regui, né, tinha o povo todo. Eu fui Esse ter o movimento tava primeiro crescendo contato, também, tava né? surgindo de uma forma mais Mais forte. popular, vamos dizer Aham. assim, Tava né? bem no começo, assim, né? Bem no começo. Dessa nova fase da cerveja aqui em PH, né? Que bacana. E você voltando pro Chapuri na mesma época. Voltando na mesma época. E, obviamente, isso me despertou uma curiosidade muito forte. Eu falei, eu não posso ficar de fora. É, verdade. Né? Eu não posso ficar de fora do que acontece com a cachaça, o que acontece com a Aham. cerveja, com o vinho, com o café. Que legal. Né? E eu tive a oportunidade, logo nesse período, de ir a Madrid Fusion, que foi um foi um outro marco grande também, soco no estômago, assim. Porque na época que você foi, o Falcone foi também, não foi com a nossa cerveja? Não foi nessa época que ele foi pra lá? Foi. Que teve uma. Que levou, porque Levou o a movimento Falcone, cervejeiro tava é. crescendo também. Isso foi um marco também, né? Não, foi um divisor de águas na gastronomia mineira. Então, eu fiquei completamente deslumbrado. Eu falei assim, eu quero estar junto desses caras aí, quero ver o que eles estão fazendo, quero aprender, Então, foi muito enriquecedor. Que legal. Então Bacana. foi, e teve ações, né? Porque a gente criava prato, então desenvolvia esse exercício de pesquisar, de experimentar com o que era nosso, com os ingredientes. Então, isso para mim era um desafio muito importante. Criar um prato para o cachaça gourmet, criar um prato para o Beer Chef. Isso tudo eu vi como uma grande oportunidade de estar desenvolvendo o meu trabalho daqui para frente, né? Ainda mais quando eu cheguei e tinha dado uma reviravolta, né? Total, né? Muito E cheguei em Madrid, eu fiquei assustado, porque eu fui conhecer muita coisa pela primeira vez. Termocirculador, cozinha mesmo. molecular. Aí eu ficava assim, nossa senhora, será que o meu fogão a lenha vai virar uma peça de museu? Aí foi quando eu conheci o Josper, que é um equipamento ultra moderno, mas que trabalha com carvão e lenha. Aí surgiu uma luz Surgiu no uma fundo do estrelinha túnel. Eu falei ali. assim, não, meu fogão Não vai ele morrer. ele pode estar introduzido na alta gastronomia e tudo. Então, isso foi tudo colaborando para a formação nesses 10 anos, né? Então, eu vejo que hoje, e o Juliano, com certeza, é uma das pessoas que eu admiro e que eu guardo como uma lembrança assim carinhosa muito grande, assim, porque eu Legal. aprendi muito, não sei se ele sabe disso, mas eu aprendi muito com ele também. Ó, que bacana. Mas você falou uma coisa importante aí de pesquisa, né? Que você aprendeu, tem que pesquisar, tem que estudar. E eu lembro que o Flávio é um pesquisador, você ainda é um pesquisador, né, da gastronomia. E pouca gente faz isso hoje na gastronomia, né, verdade. Flávio?
Tem muita gente que chega, vai fazer um prato, já chega já fazendo, já chega cortando, vão comendo, vão servindo, né? E esse trabalho de pesquisa é muito enriquecedor, né? Para quem faz e para quem recebe também esse alimento, né? É verdade. Porque é uma ciência, né, Flávio? É uma Uhum. ciência, é um estudo, você tem que experimentar, provar, ficou bom, não ficou, né? Às vezes demoram dias, né, para você... E essa pesquisa também, eu acho que ela ajuda a gente a não perder a nossa referência de origem, a nossa, né? Aquilo que às vezes vai ficando. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu sobre queijo pachá, que a gente tinha Sim. no bar, que a gente teve a cozinha Calon junto, né? E quase não tem bar mais. Então, assim, se a galera pesquisasse mais, interasse mais pelas coisas da nossa origem, da nossa raiz, talvez coisas gostosas como queijo pachá não teriam Verdade. sumido tanto do mapa também, né? Exatamente. Isso é importante. Com certeza. Maravilha. Ô, Juliano, tem mais uma surpresa daqui a pouco, né? Tem, eu vou lá preparar agora mais uma surpresa. Essa vai ser em homenagem ao Oktoberfest. Ah, é verdade. O Oktoberfest começou agora. Tá chegando aí, essa aí foi homenagem ao Festival de Jabuticaba do Sabará, né? E a próxima é o Oktoberfest que vai chegar aí agora em outubro. Maravilha, maravilha. Deixa eu chegar então, dá licença. Ô, Flávio, a gente estava comentando aqui sobre essas coisas de pesquisa, de estudo, das nossas raízes também. Aí eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Para você, afetivamente, memória gastronômica mais mineira ou mais italiana? Eu já vi você falando uma vez numa outra entrevista que o seu prato do seu aniversário é nhoque, Isso. não é? Pra você, assim, no coração, o que é mais... que mais te traz, assim, As duas, né? É muito forte, a influência é muito forte. Então, Aham. assim, a parte italiana vem mais da afetividade da nona, Aham. né? Da vozinha, daquele carinho todo. E minha avó, por muitos anos, ela já idosa, e sempre a gente era aquela conversa, né? Que muitas pessoas. Vai ser o último ano da vozinha, e tinha que. Para quem tem vó que mora longe ou que mora no interior, né? Às vezes com criança, com adolescente, às vezes nem quer viajar. Aí o convencimento vem, É isso. ela já tá velhinha, a gente não verdade. pode deixar de aproveitar esse último Natal. Então, por muitos anos, as férias era passar com minha avó, Aham. né? Legal. Então eu tenho uma memória afetiva muito grande dessa parte italiana. Aham. Só que uma cozinha que já era misturada, porque minha avó morava em Santos. Já estava aqui há muitos anos. Já estava aqui muitos anos e tudo. É obviamente que ela fazia muito bem as massas. Aham. E isso é uma coisa que eu uso muito como argumento para rebater quando está em discussão se gastronomia é cultura ou não. Meus avós italianos não passou para minha geração a língua. Eu não sei falar italiano. Olha só. Mas eu sei a receita da polpetta da avó Felícia, que é uma receita da Calábria. Então, isso legal. ultrapassou gerações. Essa é aquela polpetta que tem queijo e ricota? É uma almôndega, né? Porque Aham. polpetta é mais para explicar as bolas. As bolinhas. A Aham. polpetta pode ser de carne, De como carne. pode ser de queijo, como pode ser de outra coisa. Essa é de queijo e miolo de pão. Ah, sim. Porque minha avó morava em Santos, no Canal 3, na rua Vieira de Abreu, e em frente tinha uma padaria. E ela sempre tinha que comer pão quente, Pão quentinho que saiu na hora. na hora. E ela usava isso para fazer os netos, até como uma educação financeira, de dar o dinheiro para ir legal. atravessar a rua, comprar o pão e voltar com troco. Que legal. E aí sempre sobrava pão. Então ela tinha um saco de pão, o pão doce e o pão salgado. E todo final de semana ela fazia polpetta e pudim de pão. Que legal. Então ela reaproveitava, porque ela Reaproveitava. vem de uma cultura de muito respeito com o alimento. Porque eles viveram uma guerra.
Tanto é que eles têm a questão de charcutaria, de embutidos, que eles aproveitavam tudo do porco, né? Não tinha... Aí Vem já disso para também, né? passar pelos rigorosos invernos. É, Então, a cultura das conservas é a cultura de aproveitar e comer de tudo, sim. Que né? legal. Então, o final de semana, que era o dia que tinha as melhores comidas, para nós as mais saborosas, era o dia do reaproveitamento, Que legal, né? que ela fazia essas receitas, né? Então, eu tenho essa memória muito afetiva. Aham. Mas do lado paterno, aí tem também uma memória afetiva muito forte, que é com a mineiridade do meu pai. Meu pai, sim, era um mineirão, É. que era tradicionalista com as culturas, que conhecia muito bem o estado, que conhecia muito bem os biomas, as árvores, os frutos. Ele era de pescar também? Meu pai pescava também, mas ele gostava mesmo era da viagem, Entendi. de conhecer lugares, de conhecer pessoas. Toda vez ele voltava com um carro cheio de bugiganga e assim legal. uma peneira de taquara, Aham. umas cabaças, um tapete de couro de couro de cabra, umas coisas assim, uns chinelos os trabalhos artesanais. E eu, quando criança, era uma criança muito ativa, com muita energia, com muita saúde. Não era por menos, minha mãe tacava comida na gente desde muito novo. Aí, só para falar um adendo, eu sou da época da lancheira, né? Então, de levar comida para a escola. Sim. E uma das memórias mais longínquas que eu tenho, eu devia ter 4, 5 anos, que tinha o dia, não sei se era quarta ou quinta-feira, tinha um dia da semana que é o dia da troca. E os meninos brigavam para ver quem que todo mundo queria trocar comigo. Porque legal, minha cara. lancheira, ela ia, sabe quando o botão de gordinho tá estumbado, tem que apertar para caber? E como era todo final de semana, eles já sabiam, porque tinha aquela hora, vamos abrir a lancheira do Joãozinho, vamos abrir a lancheira do Flávio, então todo mundo queria, né? Então era briga. Então, sempre foi uma criança muito saudável, muito ativa e, consequentemente, muito levado, né? Como a gente fala em Minas, muito custoso. Muito custoso. E minha mãe, a gente morava em Uberlândia, que foi uma das fases assim pior, que eu tinha 7, 8, 9 anos. Nas férias, minha mãe já virava pro meu pai e falava assim: Fábio, pelo amor de Deus, leve esse menino com você, porque senão ele vai pôr fogo na casa. Porque meio horário ele já dá um trabalho. Você ficar tempo integral sem o que fazer em casa, a gente morava na casa pequena, ele vai pôr fogo. Então, sempre quando chegava as férias, meu pai me pegava em Uberlândia, passava aqui em Belo Horizonte, pegava 2 primos meus, mais ou menos da minha idade, e a gente ia viajar a Minas. Que legal. Acompanhando as visitas florestais que ele tinha que fazer. Então ele ia muito para o norte de Minas. Inclusive essas viagens que me inspirou no meu projeto cultural que chama Minas de Cabo a Rabo, que é onde eu pesquiso a cultura alimentar do mineiro. E quanto tempo já que você começou com esse projeto? Esse projeto ele iniciou exatamente quando eu retornei de Madrid. Nessa eu vi a sua de querer necessidade explorar, de conhecer. De ter uma maneira de pesquisar, conhecer, salvaguardar, porque a nossa gastronomia ela é muito dinâmica, ela está sempre... E Minas é muito grande também, né, cara? Muito diferente. Você vai o que come no Triângulo com o que come no Norte, é muito diferente. O Jequitinhonha é diferente da Mantiqueira, que é diferente do Triângulo, que é diferente da região central. Nessas suas pesquisas, você já ouviu falar muito da região do Cerro, Jequitinhonha, que é uma coisa que veio da minha família também, do pessoal que comia bacalhau com abobrinha? Já ouviu falar disso? Já ouvi falar. E assim, o Cerro, né?
No século XVIII teve uma população maior que Paris e Nova York. Na época da febre do ouro. Então, assim, a influência portuguesa em Minas foi muito forte. Verdade. Né? Então, eu não tenho medo nenhum em dizer que bacalhau é comida mineira. E, inclusive, quando faltava o bacalhau, eles faziam o processo de salga com os rios, com os peixes dos rios, pra galera levar nas viagens, nas explorações, e mantinha ali aquele costume do peixe salgado e a abobrinha que dava ali na beira do rio, né, que é nativa nossa, né? É verdade, você falou, faz muito sentido isso, né, cara? Tanto é que o Dória está fazendo um estudo e ele me perguntou alguns dados, porque o questionamento dele é o seguinte: por que a Bahia assumiu, né, é identificada, é reconhecida como uma cozinha muito mais africana do que Minas Gerais, que tinha uma população negra 10 vezes maior do que do resto do país. É verdade. Inclusive a Bahia. Inclusive na época da abolição da escravatura. Então, a gente tem dados, censo de quando teve a abolição da escravatura, a população dos estados, e Minas era o estado com maior população negra do país. Só que Minas, hoje, a sua comida é misturada, obviamente, tem influências indígenas, africanas e portuguesas, mas a evidência portuguesa ela está muito mais presente. Eu arrisco a dizer que Minas é o estado mais português do país. Mas por quê? Por conta dessa pujança aurífera que teve em Ouro Preto, no Cerro, né? Depois veio o diamante lá em Diamantina. Então eu acho que a explicação está muito mais na... E se você pegar a culinária baiana também, você não pode falar que se você parar para pensar, talvez ela seja até meio a meio indígena e influência dos negros, porque a influência indígena na Bahia também é muito forte, né? Então não é só dos negros também, ainda tem esse detalhe ainda também. Eu acredito e eu vejo que se desenvolveu mais e tomou mais essa característica, porque lá se encontrou um ambiente mais favorável para a manifestação religiosa. Ah, verdade. A repressão em Minas acho que foi muito maior, porque a religião católica muito presente, né? Então você vê as cidades históricas mineiras, a religião católica foi uma presença muito massiva, muito né? dominante, muito dominante, né? Então essa repressão foi maior aqui. Então, naturalmente que lá tenha se desenvolvido mais. Aquelas associações de celebrações que você tem, uma celebração católica dentro da igreja e na porta uma lavagem de escada. Aquilo aqui em Minas não era permitido. Aqui ninguém... Se alguém ousasse fazer aquilo, tem muito disso aqui mesmo. Não era permitido. Aliás, em todo o Brasil não era permitido nada, né? Que melhorou, mas ainda tem que melhorar muito, porque a gente vê até nos dias de hoje, no século XXI, barbaridades de manifesto de discriminação religiosa, coisas absurdas que... religiões afrodescendentes. Com tanta informação, com tanta facilidade, né, de difundir a informação, que a gente tem nos dias de hoje ainda crimes, preconceito, né? Seja ele de cor, de religião ou de nacionalidade, né? Isso é uma coisa que nos entristece muito, que até nos dias de hoje tem. Inclusive, é um motivo pelo qual eu uso esse colar. Isso foi um presente de um cacique do Xingu. Legal. Que não tem nada a ver com questão religiosa de matiz africana. Eles fazem um artesanato
há muitos anos, que iniciou com sementes e matéria-prima natural, mas que foram desenvolvendo e tendo uma necessidade, porque o artesanato hoje, para os povos indígenas, é a principal fonte de renda. Uhum. Então, esse já é de miçanga, mas o trabalho é o mesmo. Entendi. E logo quando eu voltei, que eu cheguei com ele, foi de imediato. Foi eu pisar em Belo Horizonte, todo lugar que eu ia despertava uma curiosidade. Legal. E as pessoas me abordavam para conversar. E a maioria chegava cheio de dedos. Com licença, desculpe a curiosidade, mas esse colar seu tem algum significado religioso? Olha só. Que é aí que a gente percebe o tanto que nós sofremos uma repressão religiosa. Porque as pessoas de fé, de umbanda, de candomblé, né, de religiosidade de matriz africana, sofrem preconceito. Então as pessoas não saem gritando que é anunciando. E quando elas vêm, elas confundem com guia. Olha só. E aí me perguntam. Aí eu explico, eu falo assim, não tem nada a ver. Tá tão incutido na Só que incutido na cabeça com das isso pessoas. abriu um link, coisa que a gente não estava falando de como o Chapuri foi o primeiro cliente, Aham. coisa que hoje em dia a gente não faz mais. O nosso celular é um paradoxo, né? Ele foi criado para aproximar, Mas só que muitas afasta. das vezes ele afasta, né? É verdade, afasta muito. Isso é verdade mesmo. Vamos aproveitar aqui, vamos passar, seu copo ficou cheio aí. Vamos passar para a próxima cerveja, que daqui a pouco o Juliano tá chegando com... Ah, não, desculpa. A primeira, como foi lata, a gente não fez o nosso ritual normal, mas eu quero que você abra para mim, por favor, essa cerveja, porque a gente guarda ali naquele copo as tampinhas com o nome dos convidados. Então depois nós vamos colocar o seu nome dentro dessa tampinha. Dessa tampinha aqui. E vamos guardar lá dentro. Então, vou fazer as honras Por aqui. favor, isso. Já pode pôr aqui ou vai escrever meu Pode deixar nome? ela aí que depois eu vou escrever. Você vai escrever seu nome, na verdade. Tá. Vamos guardar esse aqui também. Guarda lá, Cris. Vamos abrir hoje um ritual de guardar. Depois a gente passa um papelzinho com o nome, Isso. né? Empresta seu outro copo, por favor. Deixa eu te servir. Essa aqui é uma Brown Ale, que é uma cerveja que já tem uma presença do malte um pouco mais torrado, mas tem um pouco de lúpulo inglês. Ela é produzida aqui em BH, mas é um estilo que nasceu na Inglaterra, na região mais norte da Inglaterra. E a escola inglesa é famosa e tradicional pela presença dos lúpulos. Então ela tem aí o malte torrado, mas tem também a presença de lúpulo inglês. Um malte torrado que lembra um pouco de caramelo, um pouco de toffee. Só pra gente ilustrar. Essa aqui, o IBU, que aí inclusive é o lúpulo, né? O sinalzinho é 20. 20. Essa aqui quanto que é? Essa aqui, deixa eu ver. Ela deve estar na faixa de uns 15. Deixa eu ver se tem aqui. Então no a gente dela. tem um upgrade no Tá amargor crescendo aí. Isso. Ela não tem aqui, cara. Então já fica a dica, né? Quem tá como eu, começando no mundo da Isso. cerveja, a hora que chegar na prateleira do supermercado, saber como que vai escolher a cerveja que vai querer tomar, o que vai combinar com aquela cerveja. O IBU, quanto mais alto, mais lúpulo tem, e o lúpulo é o ingrediente que traz o amargor da cerveja. Mas aí você vai experimentar ela, saúde. Você vai ver que ela não é tão amarga assim. Esse IBU de 20, apesar de ser bem mais alto que das Pilsens, que as Pilsens estão na casa de 8, 9, essa aqui um pouco mais, uns 15, mas ela não, a percepção dela não é tão gritante. Será que é por conta desse doçor? Exatamente, ela tem um dulçor Dá de malte, um equilíbrio? mascara o amargor. Subiu o amargor, mas como veio um doçor da torra? Isso, do malte. Do malte, caramelizado né? da torra do malte. Aí mascara um pouco esse amargor. E ela não é alcoólica, ou seja, é só o malte mesmo que cresceu também e escondeu um pouquinho o amargor do lúpulo. Legal isso, né? Eu acho muito massa essa alquimia da cerveja, de você E das equilibrar. possibilidades, né? Isso.
Eu acho muito massa. A gente vai ter que gravar esse restinho de ano aqui. E mais um pouco. E mais um pouco. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Voltando agora na história do Chapuri, dos prêmios, a gente falando dessa coisa de raiz um pouco também, antigamente tinha o guia 4 rodas, Uhum. que a gente comprava na banca, e aí você ia viajar, era uma consulta, pra quem gosta, né, de conhecer as coisas onde estava viajando, é uma consulta, era muito enriquecedor aquilo. E vocês tiveram 2 prêmios grandes logo no começo também do 4 rodas, não foi? Assim, as maneiras de avaliação, prêmios, críticos, né? O crítico gastronômico, ele nasce praticamente junto com o restaurante. Aham. E no Brasil, por muitos anos, a nossa grande avaliação, nosso grande prêmio foi o Guia 4 Rodas. Sim. Depois veio o Guia Michelin, veio outros, veio a Veja, veio alguns regionais. Encontro aqui em BH. Então, assim, premiação e concursos e rankings sempre vão existir. Sim. Aham. E pra gente sempre foi um motivo de muito orgulho. Mas uma coisa eu aprendi com minha mãe, que o prêmio, ele é bom e é ruim. É. Porque ele é bom, porque massageia nosso ego, Aham. mas ele é ruim porque nos põe numa zona de conforto. Entendi. E o que o nosso maior prêmio e o que a gente mais tem que ter cuidado e carinho é com o nosso cliente dentro da nossa casa. Porque esse sim é verdadeiro, porque não adianta nada você ser premiado, ter estrelas, se você não tem um cliente na casa. O que vai dizer realmente se seu trabalho é bom ou não é a casa cheia, Casa cheia. né? O que você já Verdade. vai falar assim? Ah, não sei onde parar na estrada. Ah, para onde está cheio de caminhão, onde tem movimento. Por que as verdade. pessoas gostam de ir atrás de fila? Porque sabe que ninguém vai atrás de Ninguém coisa para de bar ruim. vazio. Ninguém faz fila em lugar ruim. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, isso foi uma coisa que é lógico que a gente fica muito lisonjeado, gosta de Aham. todos eles, mas verdadeiramente o nosso principal e mais importante prêmio é o nosso cliente que volta, é aquele cliente fiel, aquele cliente que toda sexta-feira quer Vocês aquela têm muito mesa. cliente lá, Tem, assim, que nossa, toda demais. semana tá a gente lá. tem assim, e tem um orgulho muito grande Isso é muito desses legal, clientes. né? Às vezes, a vida muda, as pessoas mudam de cidade, outros se vão, mas a gente está sempre passando e muitos deles têm uma grande história. Então, clientes que às vezes retornam com os netos, Isso é que legal. tiveram lá com as crianças pequenas. Pra você ter uma ideia, eu já tive cliente que fez festa de batizado e de casamento no Chapuri. Então, nós fizemos 36 anos, você imagina. Cresceu lá dentro. Cresceu lá dentro. Muito Né? bom. Então, esse é o nosso principal prêmio. Legal demais. Juliano, vi que você chegou aí. O Chega que mais. tem a cuia agora? Eu de novo. Chega mais. Conta pra gente, Juliano. Em homenagem ao Oktoberfest. Chegando aí, agora em outubro, né? Uma peça alemã, cada dia mais presente aqui na gastronomia, na cultura brasileira, né? Liga seu microfone, tá desligado. Volta, repete. Vamos lá. Essa Essa cuia aí é uma cuia em homenagem ao Oktoberfest, né? Que é uma festa alemã, muito cervejeira, muito tradicional da cultura europeia, e a cada dia que passa mais presente aqui na nossa cultura e gastronomia do Brasil e aqui em Minas Gerais, principalmente, né? Então é uma cuia de joelho de porco, com uma mostarda caseira e batata. Então é joelho, batata e mostarda. E angu, né? Que não podia faltar. E a massinha de angu. Tá representando em Minas Gerais aqui. Então, uma mostardinha caseira. Nós estamos aqui com uma Brown Ale. Então, faz favor, você experimentar com a gente também. Ô, maravilha, muito obrigado. Saúde. 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 Deixa eu pegar uma cuiazinha pra você aqui, Juliano. Mostarda é muito bom, né, cara? Eu gosto muito de mostarda. Você tá um pouco. Essa ideia sua de colocar
batatinha também dessa maneira, ficou muito legal. E se você coloca ela ou cozida ou em outro formato, ela ia concorrer com a massinha da cuia, né? E aí crocante assim ela complementa, né? Exatamente, a ideia foi essa, né? Que hoje em dia é muito comum, né? Qualquer lugar que você leva de joelho de porco é uma batata, uma mostarda e às vezes o chucrute, né? É. Mas o chucrute ainda não caiu na graça do mineiro, então eu preferi colocar uma mostarda e uma batatinha crocante. E joelho de porco eu gosto de fazer. Eu estava anotando, inclusive, os pontos do podcast que eu ia fazer. Teve até um imprevisto. O chucrute, todo mundo acha que é de origem alemã. O croissant, todo mundo acha que é de origem francesa. E é o contrário. Mas nos dias modernos, e aí eu costumo falar essa máxima que pai é quem cria, né? Quem vai dizer que o croissant não é francês e que o chucrute não é... Sim. É a mesma coisa que eu falo. Quem vai falar que o pão de queijo tropeiro não é mineiro? Se você me falar em algum lugar no mundo que exista um estádio de futebol que vende tropeiro, ou uma cidade que tem um rodízio de tropeiro, eu vou ficar surpreso, porque eu não conheço. Isso não tem. A gente que criou isso aí. Como que você vai falar que isso não é mineiro? Está enraizado na nossa cultura, está enraizado... Futebol está entre as manifestações populares mais presentes na vida do brasileiro. O samba, o futebol. É verdade. Você conhece algum estádio de futebol que serve tropeiro? Não existe. Só aqui. Ou rodízio de tropeiro? Você já foi comer em algum lugar que tenha rodízio de tropeiro? Que tenha rodízio de zoiudo? Aquele da de Contagem, né? Do Zé, o rodízio de ovo. Rodízio de ovo, né? Aquilo é muito legal. Eu fui lá, eu trabalhei muitos anos lá perto, né? E às vezes a gente ia almoçar lá. Cara, era 10, 12 ovos na hora do almoço. Aquilo é muito bom. É verdade. Tem razão. Só aqui mesmo, tem lugar nenhum no mundo. Eu não discuto a origem, que é paulistânia. Você tava falando do Dória que foi fez o construído. livro, né? Que fez o livro falando da gastronomia paulistânia, né? Surgiu lá, mas Minas Gerais adotou. Abraçou a causa. Não teve vergonha. Porque tem muito disso. O paulista, as metrópoles, porque as cidades do interior de São Paulo também são muito grandes. E em todas as cidades grandes, o pessoal lá sempre teve muita vergonha da cultura caipira. Sim. E aqui não, aqui todo mundo, qualquer Foi o lugar que você contrário. vai, é orgulho. Na capital é orgulho. Verdade. É E o interior também com os folcloristas. Em Taubaté, com Monteiro Lobato, com a personificação do Jeca Tatu, do caipira indolente, preguiçoso, sujo. Só queria ficar na rede, andava descalço. É Inclusive verdade. teve propaganda de remédio para lombriga, que usava o Jeca Usava o Tatu. caipira. Isso tudo foi criando um estereótipo pejorativo do É caipira. verdade. Que isso refletia o que eles achavam, que eles realmente tinham vergonha disso. E nós, mineiros, não. Pelo contrário. Como que o mineiro quer agradar? Oferecendo comida, oferecendo uma comida Você caipira, quer agradar uma uma comida pessoa, da você não roça. vai oferecer o que você tem de pior, você vai oferecer o que você tem de melhor. É verdade. Então a gente sempre teve muito orgulho do nosso pão de queijo, do nosso Da nossa tropeiro, broa. da nossa broa, do nosso franguinho com quiabo, do nosso torresmo, É da verdade. nossa carne de lata, né? Então, assim, para mim não tem essa discussão, não existe, né? Isso aí tá mais do que provado que é cozinha mineira. É verdade. No final das contas, só embasou mais ainda que é nosso mesmo, né? Você já viu falar desse livro? Que eu não, As polêmicas dos grupos de WhatsApp. não, mesmo. Incrível. não nego e renego a nossa origem bandeirante, né? Nossa origem portuguesa, que inclusive isso é uma outra coisa que se fala muito, que não só a mineira, mas como a gastronomia brasileira tem 3 pilares: indígena, portuguesa e africana. Só que em Ouro Preto e no Cerro, na época áurea, aurífera, tinha mais de 90
etnias e nacionalidades. Tinham orientais, tinham árabes, tinham chineses, tinham gente do mundo inteiro. Ingleses, Porque o epicentro do mundo naquele momento era aqui. Onde estava bombando. onde tinha Era dinheiro. aqui, então tinha gente do mundo todo. Isso tudo contribuiu de uma certa forma. Então é uma visão meio simplória demais achar que é só 3 influências da verdade. nossa gastronomia. A gente é influenciado o tempo inteiro, né, pelas pessoas, né, cara? Todos somos influenciados e influenciadores, né? Isso é verdade. Uns mais, outros menos, né? Aqui, e essa combinação com a cerveja? O que você achou? Eu gostei muito. E a cerveja, aquela característica de ter um amargor, mas o equilíbrio com o doçor que vem com a mostarda casa, né? Eu acho que a mostarda aí. É verdade. Mostarda intensa, né? Aí E a cerveja tem esse lúpulo inglês, ele tem um pouquinho de condimentado também, ele tem que combina também com a mostarda, que combina com a carne também. E aí esse álcool, desculpa, essa presença do lúpulo e do malte torrado dá um contrastezinho ali na carne de porco também. Então, não sei se vocês notaram, mas é sempre assim, né? Comida, quando você come sem beber de uma forma, quando você come com a cerveja, muda completamente, assim, né? A forma de você perceber esse alimento. E a cerveja também, né? E a mostarda, você tinha falado que estava pegando um pouquinho. Sim. Com a cerveja diminuiu. Diminuiu a cerveja, deu uma suavizada nela. Exatamente. Esse dulçor da cerveja Sim. Deu uma aliviada. Ô, Juliano, valeu, cara. Beleza, obrigado. Muito obrigado aí por nos agraciar com a sua... Você que é especialista em joelho de porco. Não, eu fiquei feliz de fazer essa... É uma receita nova, viu, Flávio? Que eu vou criar agora pro Oktoberfest. Então você é o primeiro a experimentar, vocês dois. Aí, ó. Vai ter o evento aqui? Na verdade, eu tô formando um evento em Contagem, né? Num restaurante que eu trabalho, na província Bistrô. Então nós estamos fazendo um Oktoberfest lá. Mas aqui em BH vamos ter diversos Oktoberfest, como teve ano passado. Então eu tenho certeza que tem muita gente já conversando aí para fazer muita coisa bacana. Lá também vai ser legal, porque a província lá é muito sensacional. Vou convidar vocês depois para dar uma passada lá. É um restaurante que tem um vagão de trem dentro dele. Muito bacana. Eu já fui lá tirar E a Oktoberfest transcendeu a Áustria, a Alemanha, né? É verdade. E também transcendeu o sul do país, né? Então... Exatamente. Já é universal, né? Já é uma festa universal. Internacionalizou, né? E isso é o que eu vejo e que eu acho que a gente precisa fazer com a nossa cultura mineira também, internacionalizar ela, deixar ela cada vez mais acessível para desenvolver turismo, para desenvolver recurso mesmo, né? É verdade. Muito bom. Esse é o caminho. Valeu, Juliano. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Flávio, e aí depois que você retornou, já tá fazendo 11 anos, né? Que você voltou, o Chapuri firme e forte. A gente ainda tem o frango preguento, ainda tem? Tem. O jeca também tem ainda? Eu quando eu retorno com sangue nos olhos, né? Com energia total, querendo fazer, querendo adaptar, querendo criar. Mas eu fui enxergando que a nossa casa era uma casa muito tradicional e que a gente já tinha um público fiel que já ia atrás daquilo. Do que tinha. E que aquilo era intocável. Entendi. Então eu preservo os clássicos, como o bolinho de mandioca, como a nossa linguiça aberta, como o lombo de panela, como o frango preguento, como o frango jeca. O jeca é bom demais, que vem com a rodelinha rodela de milho. Nossa. De milho, e eu bato milho verde para espessar o caldo. Então nossa, ele aquilo é bom demais. E aonde que eu me satisfiz... E isso que eu ia te perguntar também, o que você trouxe seu, assim, o que hoje você pode falar que é a sua marca também, assim? Ela vem muito forte nos eventos, onde eu tenho mais liberdade para poder criar, inovar, mudar. No prato da Boa Lembrança, que inclusive a gente, depois da pandemia, não conseguiu retomar, porque a gente está vivendo um fenômeno que a gente nunca viveu, que é ter uma demanda excepcional, muito grande,
mas muita dificuldade de equipe. A gente vive um momento socioeconômico que as pessoas parecem que preferem viver na informalidade. Entendi. Olha só que coisa. Eu vejo que é uma situação muito complexa, porque hoje é muito caro para nós empresários, empreendedores pagar, mas por outro lado é muito pouco para quem recebe. Então as pessoas trabalham muito, têm uma carga horária longa, um trabalho puxado e no final das contas recebe pouco. Entendi. E aí é difícil administrar isso. E para nós que pagamos é muito, porque a gente tem uma carga tributária muito grande. É puxado. Né? O país é um dos países com a maior carga tributária do mundo. E a contrapartida não equipara não é muito pouco. Né? A nossa saúde, a nossa segurança, estrada, desenvolvimento. Então, a gente está passando um momento muito difícil que a gente espera que melhore, que mude, mas que a gente sabe que não é uma coisa a curto prazo. Deixa eu te contar uma história. Eu sou muito fã mesmo do Chapuri, adoro lá. E uma das coisas uma das melhores experiências gastronômicas que eu tive foi uma coisa extremamente simples. Foi lá, que foi aquele torresmo, que vem o torresmo, a cachaça e o figo. A laminazinha de figo. Eu não gosto de figo. E aquilo ali pra mim foi muito bom. Foi muito, sabe, a combinação, porque eu adoro cachaça também. E comer o figozinho ali com a cachaça. Eu achei aquilo incrível. Isso foi ideia sua? Foi você que bolou isso? Então, eu vou contar um pouquinho o nosso torresmo, né? Quando a gente abriu a receita do nosso torresmo era o de pele. Só a pelinha. Porque você pode fazer vários tipos de torresmo. De inclusive vários cortes diferentes do porco. Nem todo torresmo é igual. Então a gente tinha uma receita que era da minha tia Ieda, que era irmã do meu pai, e que tinha uma barraca na Feira Hippie, na época que era na Praça da Liberdade. Nossa, que bacana. E minha tia Ieda com meu tio Teófilo tinha um dojinho Polara, onde eles levavam mandioca e torresmo para fritar e vendiam no saquinho, igual o saquinho de pipoca. Eles eram os primeiros a chegar e os primeiros a ir embora, que vendia acabava tudo. Rápido. E o torresmo dela era excelente. E foi a receita que minha mãe aprendeu com ela e fazia esse torresmo. E a nossa mandioquinha era as receitas da tia. E eu vivi escutando alguns clientes, mas eu queria aquele torresmo com carne. Torresmo de barriga. Que é o torresmo de barriga. Porque algumas pessoas tinham tido o primeiro contato com o torresmo de barriga, e não o torresmo pururuca, que é só a pelinha. Que é a pipoquinha mineira. E aí fala, não tem. E aí quando eu retorno, eu fiquei com aquilo na cabeça assim, precisava ter um torresmo de barriga também. Porque o nosso torresmo pururuca já é um sucesso. Eu não preciso mexer nele. Deixa ele aí e vou fazer um outro. E numa das primeiras viagens que eu fiz a São Paulo, eu ainda estava no processo de sucessão. Eu ainda não tinha largado 100% a minha outra profissão, que era instrutor de equitação. E eu fui a São Paulo numa reunião das confederações de hipismo. Eu era presidente da Federação Hípica de Minas Gerais. Só que minha cabeça já estava na gastronomia. E aí eu fiz um roteiro e, em vez de comprar uma passagem para pousar em Congonhas, eu comprei uma passagem para pousar em Guarulhos, que era para passar perto do Mocotó, do Rodrigo Oliveira. Incrível. Olha porque só. Eu estudando os grandes chefes do momento, eu me identificava muito com ele. Que ele vinha de
segunda geração, passado de pai para filho. Aham. Fazia cozinha regional e estava no eixo, fora do eixo Jardins, Que era a parte nobre da cidade, que sempre borbulhava. que era o mesmo caso que nós estávamos Que fora tá do lá eixo fora do Lourdes, Savassi. Centro-Sul Nós estávamos aqui. lá na Zona Norte, num cantão da Pampulha. Aham. E eu ainda brincava com o Rodrigo, eu falava assim, Rodrigo, achei um lugar mais longe que o Chapuri. Porque se você sai a partir do centro de trem para ir para Vila Medeiros, onde fica o Mocotó, uma estação antes é Jaçanã. E aí tem o trem das 11, A né? música já... Que quer contextualizar um lugar longe, eu falo, moro em Jaçanã. Então, assim, um lugar que é Legal. pra lá de Jaçanã é muito longe. Que legal. E aí eu fui. Ele me recebeu super bem, porque ele já tinha cozinhado com minha mãe É mesmo. num evento. E foi, assim, de uma educação, de uma hospitalidade. Aí, numa segunda oportunidade, eu virei para minha esposa e falei, tô indo para São Paulo, vou lá no Rodrigo de novo, que eu quero que ele me dê umas dicas e me ajude a criar esse torresmo de barriga que eu estava em testes e tal. Aí pus uns torresmos, ela falou assim, você acha que ele vai te receber, ainda vai querer ver torresmo? Eu falei assim, não tem menor problema, ele pode até não estar lá, porque eu não avisei, não falei, eu já vou lá, vou Vamos ver o que passar que vai lá, dar, vai estar aqui, se tiver. O não eu já tenho, né? Aí ele não só estava lá, como ele me recebeu de braços abertos, mostrou toda a produção dele, mostrou tudo, aí fez questão de fritar o torresmo que eu levei, e eu já tinha o figo. E aí ele falou, nossa, esse torresmo tá muito bom, é Legal. difícil, inclusive em São Paulo, a gente arrumar uma matéria-prima, a suinocultura em Minas é melhor e tudo. Só que eu acho que se fosse eu tiraria esse figo. Eu colocaria talvez uma fruta fresca, uma cerola. Olha só. Aí eu falei assim, mas aí eu vou ficar dependente da sazonalidade e tal, que ele achava que era muito. Mas eu sou meio tinhoso, né? Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? É bom que fica diferente, que seria um torresmo que nunca o Rodrigo Oliveira serviria igual. Não deixo de falar, de dar os créditos que ele foi a inspiração, mas o torresmo com figo é meu. Então, O dedo seu tá se eu ali. gostei, eu vou bancar isso. Então, e várias pessoas adoram a combinação. É muito legal, essa combinação é muito boa. É muito inusitada e muito boa. Eu acho Mas, legal. sem dúvida nenhuma, sem essa ajuda do Rodrigo, as dicas que ele deu, inclusive para fazer o canozinho entre a pele, para ajudar a pururucar, isso tudo Legal. foi ele que ensinou. Sou muito grato, Rodrigo, obrigado Ó, pela sua Ele tá com um programa generosidade. legal agora, você viu naquele canal novo do Sabor e Arte? Tem um programa dele lá agora, mó Tem, bacana. ele fez, cobriu o Masterchef lá também. Esse programa dele, ele ensina muita coisa lá também, dá muita receita bacana. E aí, depois eu tive a oportunidade de cozinhar com ele, né? Eu cozinhei no balaio, fizemos um jantar a 4 mãos e tudo. Então, assim, nesses 10 anos, logo no comecinho, eu ali como um admirador, um fã, e a gastronomia me proporcionou eu estar com ele de igual ali, dividindo a cozinha. Foi muito gratificante, porque o Rodrigo realmente é uma inspiração. Tem outras pessoas igual ele, assim, que você admira muito também nesse meio? Que você fala assim, pô, fulano são sensacionais. Tem vários. Você gosta mesmo, assim, fala, pô, esse cara é inspiração pra mim. Tem vários. O chefe Eudes, que é de São Sebastião, que é um chefe de cozinha que denomina o trabalho dele de cozinha caiçara. Que legal. Que é uma grande admiração como chefe de cozinha, como pessoa, que desenvolve a sua região. Inclusive agora São Sebastião, com as tragédias da chuva, sofreu muito. Ele teve uma participação muito importante, porque ele já tem um projeto lá e acabou que ele foi a base
alimentar, Que legal. do, Do da pessoal de crise equipe ali, ali, de né? equipe. Aham. Aí eu tenho exemplos como o chefe Onildo na Paraíba, que desenvolve um trabalho regional, o próprio Rodrigo, aí a gente tem o Paulo Machado, o Saulo no Pará. São muitos que, na maioria, são chefes de cozinha que têm o mesmo propósito que eu, que é a valorização da nossa cultura regional. Regional. E no Brasil, hoje, você tem... eu fico até assim meio... porque são tantos e eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de cozinhar com tantos chefes de cozinha. O último festival de Tiradentes, por exemplo, eu fui brindado com uma cozinha onde eu ia cozinhar e receber os chefes que estavam participando. Então, no primeiro final de semana, eu cozinhei com 10 chefes de cozinha e o segundo com outros 10. Que legal. Então, tive grandes surpresas. Conheci o chefe Felipe Caran, que é lá do Mato Grosso do Sul, que faz um trabalho de pesquisa incrível com a cozinha indígena também, que a gente acaba conhecendo pouco. Aham. Né? Você se fala muito no Brasil hoje, a cozinha amazônica, a cozinha do Pará, a cozinha baiana, a cozinha mineira, né? A cozinha do Sul, dos Pampas, mas pouco se fala do Mato Grosso, do Centro-Oeste. Lá né? tem muita coisa boa ali. Nossa, O Brasil todo, né? O Brasil é muito rico, né? que bacana. Ô, Flávio, e projetos pro futuro? O que que você tem? Tem alguma coisa em mente? Então, Que a gente vocês- está num momento assim, meio de introspecção, É, de reflexão. A gente, né, perdeu nossa grande referência, que é a nossa fundadora, sim. que foi minha mãe. Então, assim, tá muito recente. Os projetos é agora focar no Chapuri, porque também a gente está vivendo um pós-pandemia. Sim. Então, o nosso foco e a nossa atenção e a nossa energia no momento é estruturar o Chapuri cada vez mais para que a gente honre esse legado que Porque foi nos agora é o deixado, capítulo né? 2, né? Agora com você à frente, sozinho, vamos dizer assim, né? Agora é um outro capítulo novo que se Porque começa sem também, né? dúvida ela já tinha passado o bastão. Aham. Eu já estava à frente 100%, mas todo dia, no intervalo do almoço e do jantar, eu ia descansar na casa dela e ela era meu ombro amigo, Seu porto seguro meu porto ali, né? seguro, ela Com que certeza. eu trocava figurinha, tudo que eu fazia, a primeira pessoa a experimentar era ela. Que legal. Muitas das vezes eu chegava e ia levar alguma coisa para ela experimentar. Eu falava com a Júnia, minha esposa, assim, eu tenho certeza que ela vai falar isso. Eu não vou falar nada, não vou falar o que tem, só para sentir ver. como que ela tá. E era batata, era impressionante legal. como que ela fala assim, faltou isso aqui, faltou cozinhar um pouquinho isso aqui. Esse só. gostinho de alho aqui tá me incomodando. Que ela usava o alho em tudo, mas o alho dela tinha que ser dourado, quase queimado, no limite, É mesmo? porque ela não suportava gosto de alho cru. Diário cru. Olha que legal. E até ela, com a idade, ela sofreu, como todos nós, né? Vai tendo uma falência de tudo, né? Tudo vai se deteriorando com a idade. Sim. Mas uma das coisas que ficou inabalado foi o paladar. O paladar dela. Impressionante. Olha que Então legal. ela ficou cega, ela escutava só. mal, ela tinha problema de pressão, mas ela O paladar, o 100%. apetite sempre foi, até nos últimos dias, foi Que impressionante. legal, olha só. E a lucidez, né? E a Aham. cabeça. Então, ela foi nos 2, 3 últimos anos,
foi piorando Sim. a saúde, mas a cabeça e o paladar Olha foram só. o que preservou. Então a gente fala que até nisso ela foi brindada, né? Porque Abençoada. era a grande paixão dela, né? Que legal. Cara, meu copo já tá até meio vazio já. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado meu convite. Já por acabou? ter vindo. Agora a gente para a gravação pra gente continuar bebendo e comendo. Ah, então tá bom. Espero que você volte mais vezes. Sucesso pra você sempre. O Chapuri é orgulho nosso, orgulho de BH, orgulho de Minas. Sucesso sempre, que continue por muitos anos. Esse legado, com certeza, já é imortal. O legado Dona Nelsa já é imortal pra gente. E você, com muita maestria, tá levando e continua enchendo a gente de orgulho. Tudo de bom pra você. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo e sucesso sempre. Eu que agradeço, queria aproveitar e deixar aqui um convite para os seus ouvintes e experimentar a nossa International Lager, que é a Chapuri, Sim. feita pelos nossos parceiros da Krug, Legal demais. pensado para harmonizar com a maioria dos nossos pratos. É uma cerveja com amargor moderado, uma cerveja que cai bem com a nossa linguiça, com o nosso bolinho de mandioca. Que era um sonho da gente ter a nossa cerveja da casa. Então, queria deixar aqui um convite para seus ouvintes irem lá, experimentar em e loco. me prestigiar, que vai ser um prazer. E vocês também, né? Ir ao Chapuri. Com certeza. Conferir que a gente está lá honrando o legado da Nelsa, que as coisas vão continuar como sempre, que a gente está lá com fogão de lenha aceso. É verdade, esse fogão nunca foi apagado? Nunca, você acredita? Porque os meus fundos, caldo de frango e caldo de carne, fica por ano da noite pro dia. E o que sobra, porque a gente criou esse hábito, então o feijão que sobrou, o angu que sobrou, ou uma verdura, e tudo fica no fogão a lenha. E o pessoal, a polícia, o nosso vigia faz um mexidão da madrugada. É mesmo? E os policiais que estão fazendo ronda pela Pampulha param para fazer uma boquinha. Olha que legal. E aí o vigia vai mantendo o fogão aceso para ir apurando nossos fundos. Quando chega nosso primeiro cozinheiro de manhã, ele já tem a base para começar a trabalhar. E foi até engraçado, porque na pandemia diminuiu muito a nossa produção. Um pouco mais de 10%, né? Então diminuiu muito. Aí o meu chefe, Adi, virou e falou assim: ô Flávio, tá muito pouco, eu tô com até muito caldo produzido, a gente precisa manter o fogo aceso. Eu falei assim: agora mais do que nunca. Olha que isso legal. vai ser o nosso simbolismo de resistência. Então, isso para mostrar, mesmo que a pessoa venha buscar, porque a gente ficou fechado, né? Fechou tudo. E para nós mesmos, ter isso como uma bandeira que a gente não pode deixar apagar. Que ia voltar. Então, aquilo ali, eu vi que se apagasse, ia nos dar inconscientemente uma energia negativa. Que a gente precisava manter aquilo aceso. Olha só, 36 anos aceso. 36 anos aceso. Isso é história para contar. Gente, muito obrigado a todos a audiência, todo mundo tá aí nos assistindo, nos ouvindo. Iremos lá em breve. No dia que eu for lá, vou te procurar lá, que a gente vai fazer uma foto lá, vamos provar a cerveja. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço. Valeu.